Amém. Boa noite. Tudo na paz? Tudo na paz mesmo ou não? Está na paz ou sem paz? Está na paz. Aleluia. Um dia perguntaram para mim, eu falei, a paz, irmão, é a paz do Senhor. Porque eu não sei de onde está vindo essa paz. Eu falei, mas da onde? Você acha que o diabo tem paz, meu irmão? O diabo tem paz? Então a única paz que vem é de Jesus, meu amigo, não tem da outra. É ou não é? Aleluia. Hoje de manhã nós estivemos aqui ministrando. Tivemos a honra de ministrar hoje cedo. Foi bem legal. Eu queria convidar você a segurar na cadeira firme. Amém? Porque a rocha de Jesus hoje com nós vai ser brabo. Primeiro é a rocha nós, depois a rocha vocês, né? Aleluia. Brincadeira à parte. Hoje nós estamos continuando a nossa série de Poder da Honra. Eu quero trazer para vocês hoje uma mensagem que fala-se sobre autoridade e credibilidade. Nós vamos entrar muito em choque com a nossa cultura, com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos se alimentado na internet, se alimentado na televisão, se alimentado da população brasileira. Vai entrar em xeque hoje, porque ou nós vivemos pela cultura desse mundo, ou nós vivemos pela cultura do céu. E nós como igreja fomos chamados para viver pela cultura do ponto. Então eu queria convidar você a abrir hoje a sua Bíblia, ligar aí em Romanos 13, versículo 1. Hoje cedo eu cheguei, fiz um café, lá em cima primeiro que todo mundo. Aí as irmãs da base chegou, nossa, você já fez café, irmão? Fiz. Pô, irmão, pode entrar na base de serviço. Pô, aleluia, né? Aí ela falou assim, quantas colherzinhas de pó de café, irmão, colocou? Eu coloquei 3 colherzinhas cheias para 1 litro de água. Misericórdia, né? Coloca 10. A casa caiu, hoje não dá mais para o irmão servir. E o pastor gosta de café forte. Falei, mas eu vou ministrar hoje, eu quero café fraco. As irmãs estão dando café fraco para mim, ó. E forte pro bonitão, porque o bonitão quer café forte. Café raiz. Café forte toma só um pouquinho, né? Café fraco você toma 2 copão assim, né? Não encheu o bucho. Obrigado, irmão. Vamos lá, Romanos 13, versículo 1. Oh, beleza, hein? Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aqueles que se rebelam, a possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. A nossa geração, vou falar para você a nação brasileira, porque eu estou incluso nela. Eu não posso falar para você de outra nação, porque eu não conheço, mal que eu conheço é Vale do Paraíba. Ainda, logo Deus vai dar oportunidade de viajar para o outro lado. Mas eu vivo aqui, eu posso falar de onde eu vivo. Nós temos uma dificuldade séria falando-se em autoridade. O brasileiro, cara, é muito brincalhão, é muito bagunceiro. É ou não é? Se fala que o brasileiro é muito feliz. E realmente, o perrengue que a gente passa, meu irmão, nós passa dando risada, e estamos lá e se diverte, entra a crise, manda o cara embora, o cara vai vender salgadinho estraga, o cara vai vender bala, o cara dá um jeito e sempre feliz. Isso é legal. Eu sou um cara brincalhão, eu sou um cara bagunceiro. Só que tem uma questão que é o seguinte: nós perdemos o senso de autoridade e de temor. Vamos se pensar hoje. Se a Bíblia fala que toda autoridade foi constituída por Deus, então, cara, todo mundo que entra, seja no governo, seja na presidência, seja numa liderança de igreja, quem colocou? Quem colocou?
Nem falei no microfone para não sair nas redes sociais. Ei, ele foi instituído por... Acabou. Eu sei que eu vou falar aqui, muitos irmãos estão se encostando na cadeira, mas calma aí, fica tranquilo. Eu não estou puxando sardinha para ninguém. Eu estou falando que é o seguinte, todo mundo que entra numa autoridade, recebe autoridade, ele recebe de Deus. E nós precisamos respeitá-lo. Cara, a nação brasileira é a nação mais louca que tem, sabe por quê? Porque lá no Zorra Total se tirava sarro da presidenta, vocês lembram? O perfil da presidenta, meu amigo, foi parar até em filme, cara. Correu o mundo inteiro e todo mundo dando risada. Cara, total falta de honra, total falta de temor com todas as autoridades. Cara, quem implantou isso foi a gente. E eu quero que você entenda uma coisa: credibilidade e autoridade andam juntos, mas são bem diferentes. A credibilidade se conquista e se perde. A autoridade é dada, delegada pelo próprio Deus. O nosso presidente perdeu alguma credibilidade? Pode falar, gente. Perdeu. Mas ele não perdeu a autoridade. Cara, eu estou começando meio assim, dando chute já, porque Deus direcionou a gente fazer isso. Porque se nós quisermos nos posicionar como a igreja dele, nós precisamos começar a se posicionar lá fora. Porque aqui dentro da igreja é mais fácil, vamos dizer assim. Mas nós vamos agir como igreja lá fora. Se toda autoridade foi composta por Deus, nós precisamos ter, sabe, um pouquinho de cuidado com o que a gente fala. Você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui no decorrer da palavra. Tendo que credibilidade, nós podemos perder uma pessoa com a outra. Talvez você me conheça, pô, o Lucão é pastor de amor, pastor que cuida dos ídolos de céu. Mas se você começar a andar comigo, você vai conhecer minha humanidade. E quando você conhece minha humanidade, você vai, pô, mano, o Lucão é um bagunceiro. O Lucão é zoão, cara. Será que ele é? Mas ele teria que se portar diferente perante a autoridade que ele recebeu. Eu começo a botar em xeque. Por quê? Porque eu começo a olhar pela credibilidade. Se perder uma credibilidade, eu acho que ele perdeu a autoridade. Você está entendendo? Isso é muito sério, cara. Eu quero trazer para você aqui na Bíblia, lá em Gênesis 9, um exemplo muito legal. Gênesis 9, versículo 20. Uma história de um cara que foi escolhido para começar toda a humanidade novamente. Noé. Fala assim, ó. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, que era um dos filhos dele, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas sem Jafé pegaram a capa, levantaram sobre os ombros e andando de costa para não ver a nudez do pai, cobriram-no. Você concorda comigo que Noé foi escolhido por Deus? Ele recebeu uma autoridade de Deus, amém? Porque se ele não fosse o cara escolhido por Deus, amigo, ele foi a única família no mundo inteiro que foi escolhido. Então ele não é uma pessoa ruim, concorda comigo? Só que no momento da vida dele lá, ele plantou umas uvas, acho que a uva ficou lá no sol, deu uma curtida, ele experimentou e gostou, chapou o globo e ficou peladão. Bem, né? A questão é que, tudo bem, ele errou lá, só que o filho dele vendo tudo aquilo, em vez dele pegar e cobrir o pai, o que ele fez? Pô, o pai tá peladão lá, mano. Eu vou lá, o velho tá feio, bicho. Tá largado, babado, tudo zoado. Vou lá pra você ver, mano. Os filhos dos outros irmãos dele foi com a capa no ombro, de costa, para não ver a nudez do pai. E jogou a capa, cobriu a nudez do pai. E a Bíblia fala que depois disso, Noé amaldiçoou a descendência de Cã.
Entenda uma coisa, que toda desonra nasce da falta de temor. Sabe quando que a gente pisa na bola com Deus? Quando a gente perde o temor com Ele. Nós estamos numa época que ela é um pouco perigosa. Não, porque Deus é meu amigo, Deus é meu pai, Deus está comigo, meu mano, meu top, cara. Beleza, é um nível de intimidade, e da hora, só que cuidado, porque talvez a gente comece a passar de um ponto que a gente comece a perder o temor. Primeiro, Ele é acima de tudo. Quando Moisés quis ver Ele, cara, foi pela fresta de uma rocha, e foi tão forte aquela luz que ele se ajoelhou, tamanho temor que ele tinha. Noé pisou na bola? Pisou, cara, encheu a cara, ficou peladão. Perdeu uma credibilidade, concorda comigo? Pô, o Cam falou, o pai tinha credibilidade comigo, perdeu agora. Mas não se perdeu a autoridade. E aí começa a mudança de tudo na nossa vida. Nós precisamos entender isso. Porque toda autoridade, ela é delegada por Deus. Seja no teu serviço, seja na tua escola, seja no nosso país, seja na nossa igreja, lá, no presidente de bairro. Se ele está lá porque Deus permitiu que ele esteja lá. Nós precisamos ter essa noção que autoridade e credibilidade não andam juntos. Porque, cara, a gente fala de pessoas humanas, é ou não é? Então entenda que é necessário entender que a autoridade não tem a ver com a pessoa, mas com o que Deus conferiu autoridade. Não honrar uma autoridade é se opor a Deus e não reconhecer a soberania de Deus. E quem age assim atrai sobre si condenação. Outro ponto, por isso honrar tem pouco a ver com credibilidade, mas com autoridade. Não tem a ver com o homem, mas a quem esse homem representa. Cara, eu não honro uma pessoa porque ele é assim. Não, eu honro ele porque Deus mandou eu honrar. Ponto. A Bíblia nos ensina a honrar. A Bíblia nos ensina a ter uma cultura de honra, a ter um temor com as nossas autoridades. Cara, eu falando com o meu avô esses dias, falei, vô, como que era antigamente? Falei, filhão, antigamente, na época do militarismo, meu amigão, você não podia falar um A de nada, de nenhuma liderança, você era gelado, velho. Era o outro extremo? Claro que era o outro extremo, mas as pessoas tinham temor, nem que seja para ter medo de ficar preso, mano. Mas a questão é que hoje nós estamos tão assim, descarado o negócio, cara, que a gente não tem mais nada, nem nosso pai e nossa mãe. A palavra de Deus fala assim, deixa eu ler o versículo que fica mais bonito. Lá em Efésios 6:2 diz assim, honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Cara, honrar pai e mãe, fala o que, meu amigo? Não importa o que a sua mãe é ou ela deixou de ser, não importa o que o seu pai é ou deixa de ser, o teu papel é o quê? Todo mundo vê quando eu chego perto do meu pai e da minha mãe, pai, benção, mãe, benção. Bichão desse tamanho, 32 anos, barbudo, gordo, chega do meu pai, perto dos meus amigos, seja que for, pai, benção, tudo bom? Dá um beijo nele. E, cara, é honra. Essa. Eu não falo assim com meu pai, eu falo, e aí, velho? Cada um fala do jeito que quiser. Mas isso demonstra o quê? Uma falta de honra, uma falta de temor. Cara, Jesus está querendo desconstruir algo na gente nessa noite. Talvez não tenha sido fácil para a gente, não está sendo fácil mesmo. Mas se Deus quer uma igreja pura, reta, que realmente manifesta o caráter dele, nós precisamos mudar até a forma que a gente fala com nossos avós, cara. Não tem velho não, mano, é vovô mesmo, vó. Vó, benção, vó. A gente olha para os nossos avós, cara, com desprezo. Isso aí é ultrapassado. Ei, é tão gostoso andar com meu avô, ouvir ele falar as coisas, sabia? Não importa, cara, as histórias é a mesma. Meu avô fala 20 vezes a mesma história, não tem problema, estou lá. E cada vez ele muda um pouquinho, então fica da hora.
E só porque talvez eu se viro aqui no Instagram, eu sei fazer um history, sei fazer, agora a moda, agora o Instagram, o que é? Não é Reels? Faço um Reels da hora, mano, sei fazer um tremidinho assim no negócio, meu avô não sabe fazer, meu pai não sabe. Cara, não importa o que eu sei, que eu deixo de saber, importa que autoridade e honra tem que ter. Porque a promessa de Deus: honra teu pai e tua mãe, que os seus dias serão maiores na terra. Eu tenho um primo, quer dizer, não tem mais, né, que já morreu no ano passado, com 32 anos, cara, bateu com a moto, já era. O cara ia na igreja, firme com Deus. Mas pensa um cara que desonrava a mãe. Pensa um cara que não estava nem com a mãe. A mãe passava fome em casa, ele comia bom do melhor para a rua. Cara, foi um acidente? Pode ter sido um acidente, mas talvez pode ter sido uma colheita daquilo que ele fez e plantou a vida dele inteira. Uma chave para você aumentar teu temor com as pessoas, com a tua liderança: aumente o nível da sua vida com Deus, e assim aumentará o seu nível de honra. E às vezes a gente entra em ambientes que a presença de Deus está tão forte, cara, que nós temos que ter temor daquela presença. E a gente leva tão assim de boa. Tranquilo, cara. Estou acostumado. De credibilidade e autoridade na religião, cara. Isso é muito sério, porque na religião o homem ele sempre tem que estar bem posicionado, ele não pode errar nada. Se ele triscar fora, ele perde a credibilidade. Perdeu a credibilidade, ele perde a autoridade. Acabou, milhão, você pisou na bola, já era, você perdeu a autoridade. Mas no reino não é assim, cara. O reino de Deus não é a forma que a gente vive hoje. O reino de Deus não tem a ver com a forma que nós lidamos com a democracia. Hoje tudo é democracia, eu posso falar o que eu acho. Nós podemos falar tudo o que nós achamos, todo mundo pode falar. Mas entenda que no reino não é assim, cara. Deus designa uma coisa, meu irmão. Entra nessa vibe e flui nesse rio. Porque se eu viver em obediência, em temor, em honra, cara, eu vou desfrutar de tudo que Deus tem para a minha vida. Amém? Para a gente poder destruir esse paradigma, né, da credibilidade, precisamos aprender 3 coisas. Eu quero que você anota aí, que a gente vai desenrolar. É bem rápido, bem legal. O primeiro ponto é honrando quem nos insulta. 1 Samuel 1,13. Abre para mim, por favor. Samuel 1,13 diz assim: como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuar embriagada? Abandone o vinho. Lá ele falou isso para ela. Ana era uma mulher que ela era estéril. E ela tinha uma parceira dela que era casada com o marido dela. Meu filho, a bicha criava igual coelho. Filho, e ela nada. Pensa como é que essa mulher estava. Nossa, meu Deus, eu queria tanto filho. Eu não consigo. Tanto filho, Senhor, eu não consigo. E ela estava lá. E ela foi na casa de oração, se ajoelhou e começou a falar com Deus. Deus, eu estou aqui chorando e falando em voz baixa. Deus, me ajuda. Eu quero, Pai, eu quero poder ser mãe, eu quero poder gerar. Faz alguma coisa por mim, Deus. Ou para você ver, porque às vezes as coisas falam, está tão contrário, está tão difícil, aí a pessoa vem falar alguma coisa que, errou, cara. Ele perdeu a credibilidade, concorda comigo? Que ele não era para um cara para perceber que ela estava orando quieta. Ele não percebeu. Beleza, ele é humano, credibilidade, que ele perdeu a autoridade. Porque Deus o pensa, minha filha, e você vai receber o que você tem pedido. Depois ela recebeu o Samuel como filho dela. Você está entendendo, meus irmãos? A falta de honra, às vezes, nos atrapalha de receber bênção, cara. Sabe aquela promoção que talvez você está esperando há anos no serviço? Sabe por que às vezes, muitas das vezes não acontece? Porque falta honra.
Cara, Eli foi grosso, realmente foi grosso. Mas não tem a ver com ele, mas tem a ver comigo. Tem a ver como nós nos portamos perante as autoridades. Poxa, eu liguei para o Lucas não me atendeu. Perdeu credibilidade comigo. Cara, honra. Pô, liguei para o pastor Marco, doidinho para responder eu. Perdeu credibilidade. Cara, honra. Porque não tem a ver com ele, tem a ver com você. Então esse primeiro ponto é honrando quem nos insulta, cara. A gente vai passar por situações que nós vamos ser tentados a agir de desonra. Não haja com honra, porque é assim que Deus tem nos pedido, amém? Segundo ponto, testando sua honra. Lá em 1 Samuel 26, 11, que fala de Davi e de Saul. Já era. Mas ele não fez isso. Entenda que nós iremos ter oportunidades de desonrar pessoas, mas não desonrem. Talvez no teu serviço você vai se deparar com, às vezes, o teu chefe, ou um cara que está liderando você um grau acima de você. Você está lá, meu amigão, está lá 5 anos trabalhando, cansado já. Pô, rapaz, estou camelando nesse lugar, eu faço tudo, não ganho nada, não tem aumento, eu quero crescer. E Deus falou para mim que eu vou crescer. E aí você depara com o erro do seu líder tem um problema lá e você descobre. Você pode fazer o quê? Aqui ó, Deus me propôs isso aqui ó, mostrou para mim essa oportunidade, é dele. Vou levar para o meu chefe, vai ver que o cara não é tudo isso, perdeu a credibilidade, ele tira eu, quem que está abaixo dele sou eu subo no cargo que eu sempre tenho sonhado. Deus preparou isso para mim. Mas entenda, se Deus não falou nada para você, meu irmão, não faça nada. Se Deus não colocou você num cargo, não queira passar. Aqui, cara, Davi tinha a oportunidade, estava com a faca e o queijo na mão, de sapecar Saul, meu amigo. Eu falei, peraí, cara, não vou fazer isso. Não tem a ver com Deus, Deus não falou nada, eu vou ficar quieto, eu vou seguir, eu vou continuar honrando Ele. Vou continuar honrando. O que eu tenho ministrado essa noite, gente, não tem a ver só com a igreja, tem a ver com tudo que nós temos vivido. Seja serviço, seja escola, seja nossas amizades, seja a nossa família, o casamento. Meu Deus, a mulher está esperando o marido pisar na bola para ele pegar aquilo ali e usar contra ele. Ou às vezes ela vê que o marido tem uma dificuldade em uma certa área, pronto, perdeu credibilidade comigo, então ele não tem autoridade aqui em casa mais. Quem manda aqui sou eu. E aí ela assume um papel que não é dela. E acontece o que, amigão? A casa cai, o casamento destrói, a família destruída. Por quê? Porque ela quer assumir um posicionamento que não é dela. Mas foi Deus que preparou isso aqui, olha o que eu estou vendo, está na minha mão. Davi estava lá, quem que deu o sono naquela galera toda? Foi Deus, Deus derramou um sono profundo. Ele podia falar, rapaz, Deus está piscando para mim, é agora. Eu tenho certeza que Deus foi para testar ele, cara. Não quero ver se você vai me obedecer ou não. Quero ver se você vai seguir meu mandamento. Quero ver se você vai seguir aquilo que eu tenho falado. Quem te levanta sou eu, não é você que se levanta, meu amigo. Quem nos levanta é Deus, não é eu que me levanto. Porque se você quiser construir um prédio para você, amigão, você pode construir, mas uma hora ou outra vai cair. Porque se não tiver estruturado em Deus, cara, tudo cai. Amém? Entenda que no reino de Deus existe escalões, regulamentos e autoridade delegada. O reino não é uma democracia, numa cultura onde a autoridade é por vezes ridicularizada. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco. A gente ridiculariza tudo, para começar dos nossos governantes. Entenda que essa geração, ela está assim. Mas Deus está contando com a gente para ser diferente. Deus está contando com a igreja dele para ser diferente. Amém?
Quem que é a igreja dele aí? Você é a igreja? Então as pessoas estão vendo a gente se posicionar, porque não tem a ver com mostrar o prédio torto, mas tem a ver com a gente se levantar um prédio reto. Não tem a ver com eu apontar o que é errado, mas tem a ver com que eu mostrar o que é o certo, cara. Deus tem dado oportunidade todos os dias quando a gente levanta para fazer o certo. Deus tem dado oportunidade todos os dias, cara, no seu serviço, na sua casa, na tua igreja, na tua célula, para fazer o que é certo. Iremos passar por momentos que seremos testados se realmente estamos firmes e tementes, ou se iremos aproveitar da oportunidade para criar nosso próprio reinado. Cuidado. Tema ao Senhor. Tema ao Senhor, que você vai ver que a gente vai começar a temer as autoridades, aquilo que Deus tem colocado no nosso meio, nos nossos ambientes. Terceiro ponto, fala sobre submissão e obediência. Lá em Hebreus 13, 17. Diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Fique tranquilo que toda autoridade, que alguém que exerce uma autoridade, ele vai prestar conta de tudo que ele está fazendo. Seja na igreja, seja no serviço, seja no país. Fica tranquilo. A questão é que às vezes a gente passa de pregador da palavra para justiceiro. Nós queremos fazer justiça com a nossa própria mão. Está errado, viu? Lá, está fazendo errado. Ei, quem sou eu para julgar, cara? Mas eu sou o justo, ficar no final, quem vai falar a verdade, você vai para isso, está errado. É Deus, cara, não é a gente. Então fica tranquilo, porque toda autoridade ela vai prestar conta de tudo que ela faz. E aqui nessa parte de submissão e obediência, tendo que é uma diferença em submissão e obediência. Submissão envolve o nosso posicionamento, mas a obediência envolve as nossas ações. E aí entra uma questão que talvez você esteja pensando assim: Lucas, mas eu tenho que respeitar a autoridade, eu tenho que ficar calmo, tá? E se ele me induzir a fazer algo que foge da palavra do Senhor? E aí? Aí é uma questão que tem embasamento bíblico para isso. Deus te garante, meu amigão, se qualquer autoridade te impulsiona, te influencia a viver algo que não tem a ver com a Bíblia, que foge totalmente, que é pecado, pula fora. Cara, desculpa, mas isso aí eu não tenho como fazer, que foge totalmente ao caráter de Cristo, cara. É o que eu tenho procurado viver esse tempo. Seja na igreja, seja no serviço, qualquer lugar, suas amizades. Eu lidero o Edivaldo. O Edivaldo é líder de célula. Eu sou líder sobre a vida dele, eu cuido dele. Se chegar para ele: Edivaldo, é o seguinte, meu amigão, você reconhece a minha autoridade? Reconheço. Você me reconhece? Então é o seguinte, cara, tem uma fita aí, pôs um negocinho assim. Conhece o Gatunete? O Gatunete, cara, eu preciso lá, é 200, cara, para poder. Paga 200 uma vez, o resto da minha vida, cara, eu tenho todos os canais. Que benção, irmão, glória a Deus, né? Deus está abençoado. O irmão não quer ajudar eu lá, né? Me presta o dinheiro, eu pago essa semana que vem, ou então faz no teu nome para mim. Eu estou induzindo ele a fazer algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ele pode muito bem: Lucão, desculpa, cara, eu te reconheço, a autoridade que você tem, mas, amigão, isso eu não vou fazer, cara, porque foge totalmente ao caráter nosso. Desculpa. Lá no seu serviço, Lucão, você é meu empregado? Sou.
eu preciso que você faça isso, cara. Dá aquela esqueminha no imposto. Faz aquele negocinho aqui. Ajuda nós para fugir do leão. Você pode fazer o quê? Desculpa, cara, mas isso foge totalmente ao caráter de Jesus, cara. Eu não vivo isso aí. Se você quiser fazer, você pode fazer. Se você quiser botar outra pessoa para você fazer, pode fazer, mas eu não posso, desculpa. Não tem a ver comigo. Cara, não é porque nós reconhecemos uma autoridade que nós temos que obedecer ele a 100%. Se talvez ele estiver direcionando a gente para o caminho errado, cara, eu não vou não. Se ele quiser morrer, ele que morra sozinho. Não vai me levar não, meu filhão. Aqui não, hein. Ó, sartei de banda. Vamos lá. Vou achar aqui a passagem aqui. Daniel 3,16. Vai falar muito sobre isso. Daniel 3,16 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos. Ó rei, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Esses três caras, eles eram submissos ao rei. Legal, cara, ele vivia certinho. Mas chegou um momento que o rei falou assim: Miguel, todo mundo quer de joelho aqui, ó, vai me adorar, vai adorar os meus deuses. Está fugindo totalmente da vontade de Deus. Oh, desculpa, mas aí não. Aí eu não tem como. Não, mas eu ajoelha. Como diz um amigo meu, ajoelha. Eu não joelho, ajoelha, não joelho. Não vem com essa, desculpa, mas não tem como. Eu não vou fazer isso. Então eu vou te jogar na fornalha. Tudo bem. Eu tenho certeza que se eu jogar lá, Deus pode me tirar de lá. Se eu morrer também não tem problema, morrer por ele. Ele foi lá, mandou aquecer, jogou os três lá. Quando ele olhou, não tinha três, tinha 4. Era eles e um anjo. E Deus protegendo, porque eles estavam obedecendo. Mas aí tem uma chave aqui que eu quero passar para vocês. Quando nós vamos contra uma autoridade, nós jamais vamos com o ego levantado. Preste atenção que ele falou que, desculpa rei, eu respeito o senhor. Ele estava derramando honra sobre o rei, mas isso eu não posso fazer. A questão é que muitas pessoas, o patrão fala: faça isso. Eu não vou fazer. Por favor, faça. Quero ver você mandar eu fazer, porque isso aqui foge da Bíblia. Isso aqui, eu desculpa, o senhor vai ser preso. E já começar a dar aquela lavada no patrão. Não é? Cara, você saiu do ambiente de honra e entrou com agressividade, cara. Aí já perdeu o ponto. A questão é, a gente precisa reconhecer toda autoridade com honra. Mas você tem que ser claro: desculpa aqui, mas aqui eu não posso ir. Daqui para frente não dá. Mas eu quero, desculpa, não tem como. Aqui eu paro, tá bom? Você não obedeceu, mas você não faltou com honra. Lembra que toda a honra traz bênção para a gente. Cara, isso aqui é forte demais. Porque às vezes a gente não tem alcançado bênção do Senhor, porque às vezes tem faltado honra, tem havido desonra no nosso meio, cara. Desonra com os nossos pais, desonra com os nossos avós, desonra com a nossa liderança, desonra com os nossos patrões. E Deus está querendo mudar o nosso entendimento nessa noite. Entenda que aqueles jovens de insolentes se tornaram homens promovidos, porque o anjo viu que realmente Deus estava com ele. Falou: cara, vocês vão ser promovidos, meu amigo. Ele passou de simples homens para uns homens diferentes. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Mas ele agiu com honra sob a autoridade que Deus tinha constituído na vida dele.
Fica de pé. Primeiro Samuel 2:30 diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Nós só entenderemos o que é honra, de honrar as pessoas, quando a gente começar a desfrutar de relacionamento com Deus. Você fala, pô, Lucas, mas toda vez todo mundo que sobe fala sobre isso. Pelo amor de Deus, cara, mas eu falo. Presta atenção para você ver. Você vai 1, 2, 3 dias, 4 dias firme lá, falando com Deus. Já começa a mudar algumas coisas. Você fica 2, 3 dias, 4 dias sem estar com Deus, muda de novo. Você começa a viver o velho homem. Jesus fazia o que viu o Pai fazer. Nós, como igreja, fazemos o que nós vemos Jesus fazer, cara. Nós fazemos o que nós vemos o Pai fazer. E só vamos viver isso se nós estivermos em relacionamento. Lucas, é tão difícil, cara, honrar. Aquela pessoa não tem credibilidade nenhuma. Cara, relaxa, mano. Não vai ficar fácil, sabe quando? Quando você começar a se relacionar com Deus e deixar com que o caráter dele domine a nossa vida. Lembra que dentro de nós tem 2 cachorrinhos. Tem um pitbull e tem um pincher. Eu ponho um pitbull e eu ponho um pincher. Pincher, sabe o que é o pincher? Tem o pincher 1 e tem o pincher 2, pequenininho assim, ó. Tá aqui, ó, tamanho do celular. E eu tenho um Rottweiler desse tamanho. Qual dos dois vai viver? Qual dos dois vai sobreviver? Rottweiler, né? Rottweiler. Qual dos dois são mais fortes? Rottweiler, né? Rottweiler, é assim, é? Não. O mais forte é aquele que se receber alimento. Aquele que não receber alimento vai ficar fraco e vai morrer. Às vezes nossa carne parece um Rottweiler desse tamanho. Um dog alemão, fila brasileiro. E parece que a nossa vida espiritual, cara, é um pincher. Mas Deus é muito pequenininho perto da minha carne, perto do meu caráter. Alimenta o que é principal. Alimenta o Espírito. Alimenta o caráter de Cristo. Você vai ver que automaticamente essa carne vai continuar grande, mas ela vai perdendo a força. Tá bom? Já era. Na Coríntios fala que quanto mais eu vivo em relacionamento com Deus, é como se o meu rosto começasse a resplandecer a glória dele. Então imagina como você olha para o espelho e o Leonardo vê ele. Mas ele começa a se relacionar com Deus, e o Leonardo já não vê mais ele. O Leonardo começa a ver outra pessoa, que é o próprio Cristo. Quanto mais nós relacionamos com Deus, mais parecido a gente fica com Ele, mais a gente vai agir conforme Ele. E aí, meu irmão, vai ser fácil honrar qualquer um. Qualquer um. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. 1 Tessalonicenses 5:12 diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, com causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Cara, o que Deus tem pedido para a gente nessa noite? Honra quem é para ser honrado, cara. Mas a nossa oração nessa noite aqui, eu quero convidar você, pode apagar a luz, por favor? Eu quero convidar você a uma oração muito exata e precisa nessa noite. Que nós vamos clamar por temor no nosso coração. Temor por Deus, temor pelas autoridades, temor pela presença de Deus. Honra, porque lembra que toda desonra vem por falta de temor.
É legal a gente ser descolado, mas que a gente não venha perder o temor, que a gente não venha perder a essência. Nós podemos quebrar regras, mas princípio nós não podemos quebrar, cara. Não dá. Porque toda vez que eu quebro o princípio, meu amigo, eu trago maldição para mim e para minha descendência. Cã quebrou um princípio e ele adquiriu maldição para ele e para a descendência dele. Misericórdia, cara, que nessa noite a gente venha ser revestido de temor, cara. Temor por não errar, temor por fazer certo, temor por falar, Deus, eu preciso viver o teu propósito, eu preciso viver as tuas promessas, Jesus, eu não quero errar. Eu não quero ser desleal com quem é para ser leal, Jesus. Eu também não quero ser frouxo com aquele que eu tenho que cortar a intimidade, a amizade. Eu não quero viver debaixo de um jugo, Pai, porque o teu reino não é jugo, é um fardo leve, é suave. Mas para isso eu preciso ser preenchido por temor, cara. Tem que ser receber temor. Eu te convido a orar nessa noite em cima disso. Feche teus olhos e comece a clamar Jesus. Jesus, eu preciso de temor, Pai. É temor, é temor. Vamos lá. Jesus, nós oramos ao Senhor, Pai, essa noite, Pai. Nós clamamos a Ti, Jesus, por temor, Pai. Traga temor no nosso coração, Jesus. Que nós não venhamos olhar para o Senhor e pelas coisas do Teu reino com desprezo, Pai. Ou como algo tão normal, Jesus. Nós clamamos nessa noite, Jesus. Traga o temor ao nosso coração, Pai. Traga temor, Jesus. Traga temor à Tua igreja, à Tua noiva. Porque só aqueles que Te temem irão Te receber, Jesus. Só aqueles que Te temem, Jesus, Te dará a honra conforme o Senhor merece, Pai. Porque nós não queremos ser pessoas que vivem desonrando, mas nós queremos viver pessoas que honram a Ti, Jesus. Honram aqueles que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Pai. Deus, nós oramos, Pai, para que o Senhor venha colocar temor, que nós venhamos honrar a nossa liderança, honrar os nossos patrões, Jesus, honrar o nosso governo, honrar, Jesus, o nosso presidente, que em vez de nós falarmos mal dele, daquilo que ele tem feito de errado e perdido credibilidade, mas que nós venhamos orar pela vida dele, Jesus. Pai, começa a mudar o nosso caráter nessa noite, começa a mudar o nosso posicionamento, muda, Jesus, da forma que nós olhamos as coisas, que nós vamos entender que no Teu reino não tem democracia, Jesus. Democracia é algo que esse mundo criou, democracia é algo que o homem criou, o diabo criou a democracia, Jesus, mas no Teu reino não tem isso. No Teu reino tem obediência, submissão, no Teu reino tem, Jesus, honra, honra, Jesus. Deus, nós oramos nessa noite, Jesus. Traga, Jesus, no nosso coração, Pai, temor pela Tua presença. Que nós viemos honrar os nossos pais, Deus. Honrar, Jesus, os nossos avós. Que nós não venhamos olhar para os cabeça branca, Jesus, com desprezo. Mas que a gente venha olhar para eles, Jesus, e honrar, sentar e aprender. Porque a Tua palavra fala que os mais novos precisam aprender com os mais velhos. Oh Deus, nós como os mais novos precisamos, Jesus, aprender com os mais velhos. Só que nós só iremos aprender se nós tivermos respeito. Nós só iremos aprender se nós reconhecermos quem eles são. Pai, põe no nosso coração, Jesus, amor. Põe no nosso coração, Jesus, um novo posicionamento. Que o Senhor, quando olhar para a Tua igreja, venha ver uma igreja que honra, uma igreja que vive a cultura dos céus e não a cultura caída dessa terra, Deus. Que nós vamos fazer diferença onde nós andarmos, que nós vamos olhar de forma diferente, Jesus. É a nossa oração nessa noite, Pai. Que o Senhor tenha liberdade para mudar as nossas vidas, que o Senhor nos incomode, Jesus. Trata o nosso coração, Pai. Trata nossas vidas, Jesus. Em nome de Jesus.